Muito bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos meditar na palavra de Deus agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e também pedir que você deixe ela aberta durante todo o momento da pregação, num texto muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. Eu quero falar sobre esse texto mais uma vez para a igreja. Salvo engano, eu já falei sobre este texto numa noite da esperança, algum tempo atrás, mas eu quero voltar nele nessa manhã e compartilhar algumas lições que Deus trouxe ao meu coração, enquanto meditava novamente nessa palavra. Salmo de número 23. Salmo de número 23, um salmo muito conhecido, e eu creio que pela condução do Espírito Santo de Deus, tudo que nós já cantamos hoje, tudo que nós já ouvimos hoje, está relacionado com este salmo também, e nós vamos então fazer a exposição desse salmo na manhã de hoje. Salmo de número 23 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora que a Tua palavra foi lida e pedimos a bênção do Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor nos instrua segundo a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos transforma, ó Pai, e nós estamos sedentos, ó Deus, de ouvir do Senhor nesta manhã. Usa a minha vida, tal como sou, tal como estou, ó Deus, para abençoar, edificar a Tua igreja. Fala comigo também, ó Pai, neste momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos combinar os 20 minutos, Renan? 20 minutos você me avisa. Pastor, já foi 20 minutos, já foram os 20 minutos. Porque senão a gente empolga, né, irmãos? Se falar sobre a palavra de Deus é algo que realmente nos empolga muito. Muito bem, Salmo de 23, Salmo de Davi, um salmo muito conhecido de todos nós. Davi, ele foi, além de rei de Israel, ele foi pastor de ovelhas. Antes de se tornar rei, ele foi pastor. E ele, então, entende exatamente qual é a função do pastor, qual é o papel da ovelha, essa relação ovelha e pastor, justamente por causa da sua experiência. Ele conhece as necessidades da ovelha, ele também conhece as capacidades do pastor, que tem a responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Ele fez isso muito bem, ele fez isso de forma tremenda. E ele vai usar, então, essa linguagem do campo, do relacionamento de um pastor com as suas ovelhas, para falar da maneira como ele se relaciona com Deus, da maneira como ele considera o seu Deus, o Deus de Israel, como o seu pastor. Mas aqui ele se coloca na posição de ovelha. E ele declara que o Deus de Israel é o seu pastor. E por ele ser o seu pastor, coisas podem acontecer, mas ele vai permanecer firme. Porque este Deus é o seu pastor e ele confiou a sua existência, a sua alma, a sua vida a este pastor.
não importa as circunstâncias, às vezes circunstâncias favoráveis, às vezes circunstâncias desfavoráveis, mas ele vai permanecer firme, ele vai permanecer como uma rocha. A casa vai ser como aquela casa construída sobre firme fundamento, sobre a rocha e não sobre a areia. E evidentemente que quando nós lemos essa declaração de fé de Davi, a palavra nos convida para que nós possamos nos unir a ele e fazermos desta declaração também a nossa declaração. Declarar que nós temos um pastor supremo, é o pastor das nossas almas, é o pastor que está sempre presente, é o pastor que não falha jamais, é o pastor em quem nós podemos confiar plenamente podemos confiar nele, porque ele é capaz de suprir todas as demandas da nossa existência, todas as demandas da nossa alma, todas as necessidades que temos, sejam elas emocionais, físicas, materiais, tudo na sua plenitude, ele pode nos suprir. Então, o convite, logo no início dessa meditação, é para que juntos, como igreja, como filhos do Senhor, nós também possamos declarar que Ele é o nosso pastor, que nós confiamos nele, nós confiamos a nossa vida, a nossa existência. Muito bem, vamos seguir, e eu gostaria de olhar para o texto e extrair dele algumas lições e alguns princípios para a nossa vida. Se a sua Bíblia é a mesma que eu estou usando a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, não a nova, mas a mais antiga, né? Você vai perceber, aliás, isso está presente na maioria das Bíblias, a depender da versão. Muitas Bíblias nos dão algumas dicas para que a gente entenda, estude e compreenda as lições principais do texto. Estou falando isso, se você é um estudioso da Bíblia, isso pode te ajudar. Então, na minha Bíblia, por exemplo, há como se fossem 3 parágrafos. É quando a primeira letra da primeira frase, ela aparece em negrito. Na minha Bíblia está aqui. A primeira, então, isso sugere uma divisão do texto que vai nos permitir aprofundar em cada uma dessas divisões. A primeira divisão é do versículo 1 ao versículo 3. Nós temos aqui uma ênfase que o salmista Davi dá. Depois nós temos os versículos 4 e 5. Nós vamos encontrar aqui uma outra afirmação, uma outra ênfase. E por último, nós temos primeiro o segundo versículo 4 e depois, por último, os versículos 5 e 6. Então, o que nós encontramos nesta primeira ênfase que Davi dá aqui? Eu escolhi a palavra provisão, até para ficar fácil você memorizar. A declaração que Davi está fazendo é que o Senhor, Ele é o Deus de toda a provisão. Toda a provisão. Por isso ele afirma que, por ele ter como pastor, o seu pastor, o Senhor, ou Deus é o seu pastor, ele afirma, nada me faltará. Essa é a ideia que o salmista traz. Deus é aquele que não permite faltar absolutamente nada na vida daqueles que confiam nele, na vida daqueles que o servem, na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que expressam a sua dependência em Deus, na vida daqueles que sabem que as mãos dos homens podem fazer muitas coisas, mas se a mão de Deus não estiver estendida para abençoar, nada, tudo será em vão. Então nós temos essa afirmação de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem nos dá tudo aquilo que nós precisamos, é Ele quem vai preencher cada uma das lacunas da nossa vida, da nossa existência, tudo aquilo que nós precisamos. O texto diz, quando o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida, Ele provê. O pastor, ele tinha a obrigação
no cuidado para com o seu rebanho, conduzir esse rebanho para lugares onde ele poderia encontrar alimento, onde ele poderia encontrar água, onde ele poderia encontrar uma sombra para descanso. E quem levava este rebanho? Ele não ia por si só, ele era conduzido a estes lugares pelo pastor. E Davi então fala que o Senhor é aquele que nos conduz a este lugar. Ele nos leva a repousar em pastos verdejantes, e ele leva-nos para junto das águas de descanso. Que coisa tremenda! Tudo aquilo que nós precisamos na nossa existência, tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, é este pastor, é quem vai colocar isso diante de nós. E nós podemos então nele descansar a despeito da situação. Quando tudo está bem, nós precisamos louvar a Deus, adorar a Deus e reconhecer de fato no mais íntimo do nosso ser, com gratidão, com louvor, que todas as coisas que temos experimentado de bom nesta vida vêm das mãos deste Supremo Pastor. Ele nos conduz, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele não nos deixa viver em necessidade, mas ele cuida daqueles que o amam e que o declaram seu pastor. No versículo 2 também fala de descanso. Descanso. A ideia para nós aqui, por mais que o descanso da ovelha seja um descanso literal, mas para nós é o de podermos descansar nos braços do Senhor, porque Ele cuida de nós, porque é um descanso que vai além do descanso do corpo, é um descanso da alma, é um descanso da mente. E nós encontramos o próprio Senhor Jesus nos convidando a descansar nele, a tomar sobre nós o jugo que é dele, que é leve, que não é pesado. Então, nós entendemos que esse descanso é aquele espírito interior, aquele estado interior em que, a despeito dos desafios que temos que enfrentar na nossa vida, dos problemas que temos que lidar, nós podemos sentir paz dentro de nós, nós podemos sentir alegria dentro de nós. Isso é obra desse Supremo Pastor que é o nosso Deus. Ele trabalha não apenas para nós, no sentido de que ele faz coisas boas na nossa vida, mas ele trabalha também em nós. Em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que coisa maravilhosa, irmãos, é poder descansar no Senhor. E nós descansamos nele, porque ele supre todas as nossas necessidades. Você tem descansado no Senhor? Nesses dias que a gente fala muito em crise, em problemas financeiros, você tem descansado no Senhor, você tem à noite repousado, como se no colo dele você estivesse. É um convite para que nós façamos isso e tenhamos essa convicção, essa fé de que ele é o nosso pastor supremo e nada vai nos faltar. Muito bem. O versículo 4 nos leva a pensar num outro princípio, há uma ênfase diferente que nós vamos dar a partir de agora. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aqui nós estamos falando, Davi está falando de uma situação concreta de perigo, situações que nos assustam, situações que chegam até nós, não desejadas, não planejadas. Parece que é muito fácil a vida da gente mudar de rumo. A gente pode estar vivendo um momento muito feliz, a gente pode estar se sentindo muito realizado em tudo que a gente está fazendo, mas de repente alguma coisa pode chegar, de repente alguma coisa pode acontecer, e nós sabemos que de fato acontece. Ele fala então, ele descreve este momento, essa situação, como um período, um momento de vale, como a travessia de um vale, mas não é um vale qualquer. Ele fala do vale da sombra da morte, ou seja, de algo que é realmente muito difícil de lidar, de ser
tratado, mas ele diz que ainda que ele venha passar por esse vale, ainda que ele corra risco de perder a sua própria vida, e quantas vezes Davi passou por esse risco nas suas lutas, nas suas batalhas, e até mesmo quando Saul perseguiu para o matar, quantas vezes ele fala que ainda eu não temerei mal nenhum, não temerei mal nenhum, por quê? Porque há proteção de Deus, e ele vai dizer, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. A palavra é proteção. Se Davi nos leva a pensar, primeiro em provisão, aqui agora ele fala da proteção de Deus, como Deus nos protege. Como os olhos do Senhor, o nosso Supremo Pastor, está sobre nós constantemente. Ele vê tudo o que está acontecendo, não há absolutamente nada que possa fugir do conhecimento dele. Ele é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, mas ele é também o Deus onipresente, que está presente em todos os lugares. Ele está presente na nossa vida. A bênção da proteção é dispensada àqueles que declaram o Senhor como seu pastor, por causa da presença dele. Quem poderá contra nós se Deus está conosco? Quem poderá levantar a sua mão contra a nossa vida se Deus está conosco? Se Deus está conosco. Irmãos, agora vejam que não é uma promessa de que nada nos acontece, ou de que nada poderá vir nos acontecer, como se nós, por sermos crentes, por sermos devotados ao Senhor, por termos declarado o Senhor Jesus, estivéssemos imunizados no sentido de não sermos tocados por absolutamente nada que nos desagrade. Não, não é nesse sentido, porque ele fala do vale, e às vezes nós temos que passar por esse vale, e quando estivermos passando esse vale, a promessa é de que não temeremos, por quê? Porque ele está conosco, ele passa pelo vale conosco, ele vem conosco, naqueles dias difíceis, o Senhor está conosco, e ele nos fortalece para que nós possamos, de alguma forma, atravessar o vale, enfrentar a situação. Às vezes dói, mas ele está, às vezes machuca, fere, mas ele está ali conosco para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos proteger, Que coisa linda, que coisa maravilhosa é saber que Deus nos protege, que Ele se levanta para dar livramento para a nossa vida, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Então, se a primeira palavra é provisão, a segunda palavra é proteção. E eu vou ir direto agora para o versículo 6, quando ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, essas duas palavras são maravilhosas. Essas duas palavras, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quando ele diz, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, a ideia é de eternidade. E o que é a ideia de eternidade? É que depois que você encontra com esse Senhor e o declara o Senhor da sua vida, não existe mais a possibilidade dele não estar com você e de você estar com ele na presença dele. Por mais que existam momentos na nossa vida em que nos sentimos vazios, em que nos sentimos frios, e normalmente isso acontece por causa do nosso desleixo com aquelas antigas, velhas práticas devocionais, o cuidado com a nossa vida de oração, o cuidado com a nossa vida de leitura da palavra, o cuidado com a nossa comunhão com os irmãos e a nossa participação na igreja. Irmãos, não existe frieza, não existe vazio, não existe dúvida no coração daquele que está ali todos os dias na presença do Senhor e se coloca na presença do Senhor, e porque é uma renovação constante.
constante, é uma renovação constante. Eu penso, irmãos, já ouvi muito isso, principalmente de adolescentes, porque os adolescentes agora, eles estão falando mais do que na minha época, né? Parece que há uma liberdade maior agora, os filhos falam mais com seus pais, argumentam mais com seus pais, discutem mais com os seus pais, o que também não era muito comum, a gente só ouvia a instrução e às vezes quando a gente questionava, o pai já repreendia, a mãe já repreendia. E aí fui falar disso, esqueci do que eu ia falar. Mas daqui a pouco volta e a gente fala, o pastor está rindo aqui, o pessoal está rindo aqui, né? Isso acontece, irmãos, diz que esses lapsos de memória é porque a gente tem muita informação na cabeça, não é porque a gente está ficando velho, é porque quanto mais velho a gente tem, mais experiência a gente acumula, então o nosso HD vai ficando cheio, né? Então é isso que acontece, né? Mas aí eu perdi aqui o exemplo que eu ia dar, a hora que voltar eu volto aqui, mas muito bem. Eu estava falando da nossa vida de comunhão, eu estava falando da manutenção da nossa fé, e que a ausência de manutenção faz com que a gente se esfrie, e esfriando, a gente pode ter essa sensação, né, de que eu não estou em comunhão, ou que Deus não olha para mim, que Deus me abandonou, que Ele esqueceu de me abençoar. Mas quando... lembrei, falando dos adolescentes. Estava falando dos adolescentes, né? Porque aquela história, irmãos, de que, eu vou na igreja, tá? Os adolescentes, por favor, eu não estou falando mal de vocês, não, só estou falando que eu ouvi algumas vezes e, coincidentemente, foi de adolescentes. Eu já sei o que o pastor vai falar, todo domingo é a mesma coisa, muda o texto, mas a história final acaba tudo do mesmo jeito, né? E, às vezes, nós temos essa sensação, até nós que somos adultos. Às vezes, eu sei que o pastor vai falar, ele vai ler a Bíblia, ele vai tratar os mesmos princípios, tem dia que é para bronca, tem dia que é para colocar para cima, e aí vai, irmãos, mas é exatamente isso que vai nos renovando, o ouvir a palavra constantemente, o ler a palavra constantemente, repetidamente. Então, eu fico imaginando que aquelas pessoas que já estão assim há muitos e muitos anos na igreja, é difícil achar um texto que a gente escolha para pregar, que ele fala assim, esse eu nunca ouvi, porque já ouviu, e vai ouvir várias vezes, mas essa palavra que é repetida, ela vai nos fortalecendo todos os dias, porque a gente esquece, se a gente não cuida, se a gente não mantém, a gente esquece. Então nós temos essa necessidade de estar na igreja e ouvir as pregações, os estudos bíblicos, em casa fazer a leitura. Olha só, eu que sou pastor, que tenho a obrigação de ler mais a Bíblia do que vocês, por uma questão lógica, às vezes eu esqueço o endereço de uma determinada passagem, e isso não pode acontecer conosco, né? Então, imagine, a gente tem que fazer isso, né? Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu falei dessa terceira palavra, que eu ainda não disse, mas digo agora, que é comunhão eterna com Deus. Comunhão eterna com Deus. Ou seja, ainda que a gente enfrente algumas situações que a gente julga, né, tá havendo um rompimento nessa comunhão, existe dois princípios que o salmista coloca aqui, que nos autoriza a dizer que ela não é quebrada. Não por causa da nossa fidelidade, não porque nós sempre fazemos tudo de maneira certa, nós não fazemos tudo de maneira certa todos os dias da nossa vida, da nossa existência. E se a gente falar que faz, eu vou dizer para você, isso é desprezar a obra de Jesus Cristo na cruz pela nossa vida, porque Ele veio cumprir aquilo que nós não fomos capazes de cumprir. Ele veio num sacrifício expiatório, Ele veio num sacrifício substitutivo, Ele nos substituiu. Portanto, a vida é assim mesmo, nós cometemos os nossos erros, mas as duas palavras vêm trazer consolo para a nossa alma, para a nossa existência, quando ele diz bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Está falando do quê? Não está falando dos meus méritos. Muito pelo contrário. Esquece os méritos. Deixa os méritos para lá. E olhe para o Senhor, que é bom e que é misericordioso. Uma explicação para essas duas palavras que me chamou muita atenção é que bondade é aquilo que eu tenho, mas não mereço.
E quantas vezes, na nossa relação meritória com o próximo, nós queremos ou nós entendemos, inclusive na criação dos nossos filhos, que para ganhar algo, para ter aquilo que tanto deseja, precisa fazer por merecer. Se não merecer, não ganha. Mas a bondade nós temos, Deus é bom para conosco, mesmo não merecendo, mesmo não tendo mérito para atrair essa bondade. E a misericórdia é o contrário, é o que nós temos, mas não recebemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, que todos se extraviaram de Deus, que não há quem clame a Deus, não há um justo, e é exatamente por causa dessa nossa natureza. Meus queridos irmãos, eu não estou falando que todo mundo tem a alma de um assassino, eu não estou falando disso, mas pequenas coisas na nossa estrutura psíquica, na nossa existência, nos acusam diante de Deus. Pequenas coisas, pensamentos que passam como um relâmpago, um flash, pensamentos impuros e palavras impuras, motivadas por N situações. Nós, de fato, temos o quê? Merecemos o quê? O castigo de Deus. Mas isso Ele não nos dá. Por quê? Porque Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus de misericórdia. Queridos, eu queria deixar para vocês essas 3 palavras como uma explicação, uma exposição do Salmo 23. Nós temos a provisão, nós temos a proteção e nós temos a comunhão eterna com o Senhor. De modo que nós devemos declarar que o Senhor é o nosso pastor e o será hoje e para todo o sempre. Eu não posso deixar de concluir essa meditação, essa palavra, sem dizer que Jesus Cristo é o pão que veio do céu. Jesus Cristo é o pastor dos pastores, é o supremo pastor das nossas almas, o eterno amante da nossa alma. Jesus Cristo é a provisão plena, e aqueles que estão em Jesus Cristo declaram-o como o Senhor, como o seu Salvador, e o faz dele o seu pastor, são supridos em tudo que necessita, de modo que este salmo vai nos levar a pensar na obra de Jesus. Na obra de Jesus. Eu estou terminando e vou concluir, pastor. Mas agora eu vou copiar esse final de um pregador que eu ouvi. Ele conclui este salmo, e eu nunca tinha visto isso antes, pastor. E ele conclui extraindo do próprio salmo alguns nomes de Deus, e são nomes que aparecem a partir de inúmeras situações na Bíblia. Então ele vai dizer o seguinte, que Jeová, o Senhor é o meu pastor, que é a primeira vez que essa expressão vai aparecer, e isso significa que Deus, então, Jeová, Ele é o nosso pastor, é Jeová Rui, Ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o nosso pastor. Mas ele diz, nada me faltará, é Deus que provê, Deus proverá, é Jeová Jirê. Nós temos e servimos e somos cuidados por esse Jeová Jirê, que não nos permite faltar nada, porque Jeová Jirê significa Deus proverá. Ele diz também que acharás descanso para a vossa alma, nesse sentido de paz interior. Isso nos remete para Jeová Shalom, Jeová, o Deus que é o Deus da paz, o Deus que subiu aos céus e deixou a sua paz, não a paz como o mundo dá, mas a paz divina, uma paz plena, uma paz diferente. Ele é o nosso pastor. Diz que anda por veredas da justiça, guia-nos pelas veredas da justiça, e essa expressão vai nos levar para Jeová Tzedkenu,
né, que é o Jeová, o Senhor é a minha justiça. Ele realiza justiça na nossa vida, Ele julga as nossas causas e Ele nos conduz por esse caminho de justiça. O texto ainda fala: refrigera minha alma, refrigera minha alma. A ideia é de trazer cura para a nossa alma, mas Ele é o Jeová Rafá. Jeová Rafá é aquele que tem cura para a nossa existência, para a nossa vida, é aquele que pode curar o nosso corpo na enfermidade, mas é aquele, sobretudo, que cura a nossa alma dos nossos delitos e dos nossos pecados, e Ele refrigera, então, a nossa alma. É também Jeová Chamar, o Senhor é conosco, é Deus presente, é Deus Emanuel, é Deus quem nunca nos abandona. Ele diz: porque tu estás comigo, é Jeová Chamar. E por último, ele fala sobre a presença dos adversários no versículo de número 5, e esse texto vai nos levar para aquele que é chamado de Jeová Nissi, o Deus que é Jeová Nissi, ou seja, o Senhor, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, Ele será para sempre. É Jeová Rui, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Tzedkenu, Jeová Rafá, Jeová Chamar e Jeová Nissi. Este é Deus, este é o nosso Deus, este é o nosso bom pastor que cuida de nós e nos oferece provisão, proteção e comunhão eterna com Ele. Vamos cantar, Renan? Chega aí. Amém, queridos? Que esse Deus então abençoe a tua vida. Eu queria convidar você a cantar esta canção neste momento, com toda a intensidade do teu coração. É aquela primeira canção que cantamos no culto hoje, que fala sobre esse Deus que é a nossa proteção, esse Deus que nos oferece descanso. Quando cantávamos essa música no início do culto, eu senti a presença muito forte do Senhor neste lugar. E eu sei que esse Deus que é onisciente é também onipresente. Ele está aqui agora conosco, mas Ele está aí contigo também na tua casa, na tua casa. Perceba, que Ele abra os teus olhos para você perceber essa companhia eterna dEle agora. Coloque-se diante dEle, agradeça pela bênção da provisão, pela bênção da proteção, pela bênção da comunhão. E se algo está acontecendo na tua vida, coloque-se diante dEle e fala: mas o Senhor é o meu pastor, e eu não temerei, ainda que eu esteja atravessando esse vale. Queridos, é assim que nós agimos pela fé. Fé no Senhor, fé na palavra, e assim somos abençoados. Vamos cantar. A ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Terei o que ter medo, meus pés só na rocha firmarei, não me abalarei, do Senhor direi: tu és meu Deus protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Gostaria de orar com você mais uma vez, especialmente porque ao ouvir essa mensagem do nosso Deus que é provedor, o nosso Deus que é o Deus de comunhão, eu sei que esse Deus que nos livra, que nos cura, que nos acompanha, que é Pai, Ele está nesta hora ouvindo a oração de alguém que está passando por uma grande tribulação
e que nessa semana está mudando a sua história. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de adoração, de louvor e de sermos edificados sobre a rocha da tua palavra. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos que haja espírito de coragem no nosso coração para sermos obedientes a ti, para sermos, ó Deus, pessoas que não simplesmente ouvem, mas que também praticam a tua palavra. E nesse momento, Senhor, eu quero orar pelo coração do meu irmão ou da minha irmã, aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, ou no Brasil, ou em qualquer lugar que essa mensagem esteja sendo ouvida. Ó Deus, alguém que esteja passando por uma grande tribulação, seja uma enfermidade, seja um problema de relacionamento, ó Deus, nós profetizamos e nós liberamos a palavra que o Senhor, que é o nosso pastor, ó Deus, Ele está presente e nada nos faltará, tudo será, ó Deus, provido. Há uma grande libertação, há uma grande transformação sobre a vida desse nosso irmão, sobre a vida dessa nossa irmã, por causa da comunhão com Deus, que tudo nos supre, que nos protege e que nos livra. Senhor, abençoe essa vida e que esse coração agora, como uma ovelha querida, como uma ovelha que é abraçada pelo bom pastor, seja agora confortada. E com essa palavra, ó Deus, nós despedimos a todos com a paz que vem do Senhor. Amém, ó Pai. Amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e sempre.